E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos falar agora sobre os 144 mil e a restauração das 12 tribos de Israel. Será que é o mesmo grupo? Será que aqueles 144 mil ali faz parte, segundo os pré-tribulacionistas, do Israel na carne que vai repovoar o Israel? Ou então, será que aquele grupo de Ezequiel do capítulo 48 é a igreja? Vamos ver essa diferença aí e vamos colocar os pingos nos is para que nós possamos compreender, entender melhor esses assuntos, para que a gente entenda quando fala da igreja, e aí envolve judeus também, lógico, né? E quando que fala só do Israel na carne. Vamos lá. Então, vou ler aqui para vocês o texto de Apocalipse, capítulo 7. Nós vamos ver aqui como que são as características dos 144 mil. Vamos ler? Olha só. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, né, e contra as árvores também, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então você está observando aqui que só pode danificar a terra depois que selarem os 144 mil. Quando que começa a danificar a terra? Nas 4 primeiras trombetas. As 4 primeiras trombetas já começam a danificar a terra, o mar e as árvores. Então só pode danificar depois que é selado os 144 mil. Tá bom? Antes disso não pode danificar. A terra não pode ser danificada antes, tá? Vamos lá. Agora o capítulo 14, ó. Eu olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então eles foram selados, e aí, neste selo contém o nome do pai e do filho. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, e também a voz que eu ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Só eles podem aprender esse cântico, que eles, né, ou estão entoando, são eles que estão entoando, ou eles estão ouvindo alguém entoando, né, e eles estão aprendendo esse cântico que somente eles podem aprender. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Observa aqui as características, olha só. Comprados da terra, não se macularam com mulheres porque são castos, ou seja, eles são comprados. Quem é que são comprados por Deus? Como que Deus compra? Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Porque foste morto e com teu sangue comprastes. Eles só são comprados para o nosso Deus com sangue, o que significa que eles fazem parte da igreja. Não se macularam com mulheres, ou seja, com as filhas da Babilônia. São eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, ou seja, esses são os redimidos. Haverão pessoas entrando no reino milenar, correto? Mas só esses 144 mil são os redimidos. E são primícias para Deus e para o Cordeiro. Por que primícias? Porque eles são os primogênitos, eles são os que têm a preeminência. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Perfeito?
Então, essas são as características dos 144 mil ali do Apocalipse. Agora, preste atenção, que eu vou colocar aqui. Vamos ver se eu consigo fazer assim. Tá. A diferença dos 144 mil para as 12 tribos, né? Que são 144 mil, para as 12 tribos de Ezequiel. Será que tem diferença? Eu coloquei aqui, né, em cores tipo azul, vermelho, né, uma cor ali meio que roxa, um alaranjado, verde, né? Por quê? Porque você pode identificar que essas cores elas se cruzam de novo, né? Por exemplo, Judá, que é azul, tá lá no meio aqui, ó. Tá bem aqui no meio, Judá de novo. Tá vendo? Judá aqui, Judá aqui. Você vê Rúben tá aqui, Rúben tá aqui, vermelho com vermelho, azul com azul. Será que tem a tribo de Gade? Tem, a tribo de Gade tá aqui, ó, azul com azul. E assim vai. Quando a tribo é preta, é porque tem alguma mudança ali que aconteceu. Tá? Qual foi a mudança que nós enxergamos aqui? Primeiro, que nos 144 mil você enxerga a tribo de Levi. A tribo de Levi está ali nos 144 mil. Mas a tribo de Levi não aparece aqui no Israel restaurado de Ezequiel, capítulo 48. Não está aqui. Você vê Dan, Aser, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben, Judá, Benjamim, Simeão, Isacar, Zebulon, Gade. Cadê a tribo de Levi? Não foi restaurada a tribo de Levi? Os 144 mil não são judeus que vão repovoar as 12 tribos? Então, onde é que está a tribo de Levi aqui? Não aparece. Tribo de José aparece aqui, mas lá não é tribo de José, é tribo de Efraim. Tudo bem, né? Ezequiel 37 diz que Judá é a vara de Efraim, o Efraim é a vara de Judá. Eu sempre me enrolo com os dois, né? Mas o nome mudou. De qualquer forma, tem uma tribo aqui que não aparece aqui. Cadê a tribo de Dan? Aqui. Se esses 144 mil estão aqui para restaurar as 12 tribos, tinha que aparecer aqui a tribo de Dan. Da onde surgiu Dan, se Dan não está entre os 144 mil? Como que apareceu ali Dan? Se Dan não faz parte dos 144 mil. Tem que explicar isso aí. E para onde foi Levi? Levi virou Dan? Levi virou Dan? Que Levi não aparece aqui. Mas os levitas aparecem lá. Mas a tribo de Levi não aparece. Mas os levitas aparecem lá. Então eu tô com um mapa aqui, ó, de Ezequiel 48. Olha aqui, ó. Vamos contar comigo, ó. Dan, Aser, Naftali, ou Naftali, né? Manassés, Efraim, Ruben, Judá, porção do príncipe, isso aqui é porção do príncipe, Benjamim, Simeão, Isacar, Zebulon, Gade. Estão aqui as 12 tribos, 5 embaixo, 7 em cima. Cadê Levi? Cadê a tribo de Levi aqui? E nos 144 mil aparece Levi e não aparece Dan. Na restauração de Israel, retira Dan e retira Levi e coloca Dan. Mas tem um monte de levitas ali. Onde é que os levitas estão? Os levitas estão nesse espaçamento aqui, ó, pequenininho, ó. Eles estão aqui. Mas isso aqui não é uma tribo. Isso aqui não é tribo. Porque se for tribo, vão ter que ser 13 tribos. Aqui, Dan, Aser, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben, Judá, Benjamim, Simeão, Isacar, Zebulon, Gade e mais Levi. Aí são 13 tribos, só que aqui são 12 tribos. Aqui são 12 tribos, não tem a tribo de Dan, dos 144 mil. E aqui são 13 tribos e Levi não é contado como tribo. Por quê? Lembra as características que eu li lá dos 144 mil? Imaculados, primícias, né? É um grupo muito especial, muito especial. Mas olha o que Deus fala para a tribo de Levi aqui. Vamos ler aqui Ezequiel do 44, né, do versículo 10 ao 14.
Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel estava errado, os quais andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros no meu santuário, nos ofícios das portas da casa, e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante eles para o servir, porque lhes ministraram diante dos seus ídolos, e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade. Por isso eu levantei a minha mão contra eles, diz o Senhor Deus, e levarão sobre si a sua iniquidade. Pô, mas não é o grupo lá imaculado, não é? Aí diz assim, ó, e não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, as coisas que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha. Mas peraí, como é que eles vão levar a vergonha? Eles não são imaculados, primícia diante de Deus, um cântico que só ele sabe cantar, eles são comprados da terra, e aí esse grupo aqui vai ficar levando a sua vergonha lá para o reino milenar? Como é que é essa história? E as suas abominações que cometeram, contudo, né, vai ficar ali, ó, não vai ser de todo ruim, vai ser tão ruim para eles, né? Eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço, em tudo que nela se fizer. E aí tem uma outra coisa aqui. Então você está vendo que os da tribo de Levi não tem uma tribo, eles ficam na porção ali do meio, tá? E ali tem Zadoquitas, ali também reside o príncipe, tá bom? E aqui, entre um lado e o outro, é a porção do príncipe. O lado esquerdo aqui, o lado direito, é a porção do príncipe. Eles ficam na oferta santíssima. Eles ficam na oferta santíssima. Isso aqui é a oferta santíssima. Tá? Nessa oferta santíssima aqui, eles podem, né, ficar ali. Tá? Mas mesmo assim, eles estão num grau abaixo, porque quem está acima deles são os Zadoquitas. Tá? Então, os levitas, né, que entraram lá, não podem fazer serviços sagrados. Eles levarão a sua vergonha, ficaram apenas cuidando de serviços secundários e vão ficar de guardas ali naquelas guaritas que você tá careca de estudar com a gente. Ó, Isaías 66, 20 e 21. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações. Opa! Então, se são 144 mil ali que vão restaurar Israel, então, e eles são selados, e esse grupo aqui que não está dentro de Israel, ó, os irmãos mesmo, os irmãos na carne ali, né? Vão vir de todas as nações para a oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras, e sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor, a casa do Senhor é o templo. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Então não tem gente só ali dentro de Israel que vai sobreviver, que vai ser tomado como levitas, né, e sacerdócio de Zadok. Não, tem gente fora também. Tem gente fora. Não é só dentro. Mas para ser levita e para ser sacerdote, só pode ser irmão na carne. Só se for irmão na carne. Olha que interessante, hein? Porque a pessoa, ele pode ser, vamos lá, da tribo de Zebulon, sei lá, da tribo, né, de Judá. Ele vai pegar esses irmãos, né, deles ali e vai fazer deles levitas e sacerdotes. Vai fazer dessa galera levita e sacerdote. Tá? Que isso não existia lá na lei. Na lei tinha que nascer ali na tribo de Levi mesmo. Ao passo que para as outras 12 tribos não funciona dessa forma. Olha só. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que habitar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Então, nas 12 tribos, pode vir qualquer estrangeiro ali. O cara quer se naturalizar da tribo de Efraim. Vai lá, se naturaliza na tribo de Efraim, né? Ele vai ser como um natural da terra.
estrangeiro. O cara vem morar aqui em Isacar, né? Pô, quero, né, me naturalizar, né, um das tribos aqui de Israel. Eu quero ficar na tribo de Isacar. Quer se naturalizar na tribo de Isacar? Então você vai ser como natural, eu vou dar uma parte aqui da herança da terra para você, tá? Agora, aqui, para ser levita, na oferta aqui da onde mora, né, que aqui é chamado de Santíssimo Lugar, não é chamado de tribo de Levi, é chamado de oferta santíssima. Essa oferta santíssima é onde residem os da tribo de Levi. Podem entrar pessoas para serem tomadas, né, para serem levitas, desde que seja um irmão, né, de fato que tem um DNA ali de Abraão, tá? Então, assim, você vê a diferença gritante. Essa diferença você só vê quando você estuda o livro de Ezequiel. Quando você estuda o livro de Ezequiel, aí você consegue entender perfeitamente a diferença dos 144 mil para a restauração, né, ali das 12 tribos de Israel. São 12 tribos de Israel e mais a porção do príncipe. E no meio da porção do príncipe tem a oferta santíssima que está destinada para que residem ali, né, os levitas. E ali tem trânsito aberto, tá, para que todas as nações passem ali pelo templo e tudo mais, que possam andar por ali, tá bom? Mas veja bem as diferenças aí. 144 mil não tem tribo de Dan, 144 mil não é Efraim. Ezequiel 48 tem a tribo de Dan, não tem a tribo de Levi, mas tem a porção do príncipe que foi destinado, né, aos levitas. Se você colocar aquilo como uma tribo, então serão 13 tribos. Aí não restaurou, né? Fez uma, né, colocou 13 tribos ali. Sendo que dessas 13 tribos, né, vamos colocar assim, né, ou dessa porção do príncipe, porque essa porção do príncipe ali não é de nenhuma tribo, é a porção do príncipe. Nunca teve uma porção destinada a um príncipe ali. Tá ali a porção do príncipe. Por isso que é muito importante a gente entender que isso aqui não está restaurando, né, simplesmente Israel, está restaurando de uma forma que nunca existiu na história de Israel, justamente para ninguém dizer que isso foi no passado, que é no presente, mas a gente entende clarissimamente que isso se refere ao futuro, tá? E não à igreja, que a igreja não tem nenhuma configuração dessa daí, nem aqui, nem na Nova Jerusalém, nem em lugar nenhum, tá? Então, nessa porção aí do príncipe, no meio dela, tem ali os levitas. E entre os levitas já está dividido em dois grupos, sadoquitas e os levitas, que é um sacerdócio rebaixado, que estão ali, né, e levarão consigo a sua vergonha. Levarão consigo a sua vergonha. Então preste atenção nas profecias, preste atenção nos textos para não confundir, né, o que é o corpo de Cristo e o que é Israel de fato, que será restaurado lá no reino milenar. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.